no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade, uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação do 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande poder contar aí com a sua presença, saber que você está nos acompanhando, compartilhando, fazendo chegar até a sua comunidade esse nosso programa. Continue conosco, diga aí de onde você está nos vendo e vamos nos comunicando. E nosso programa de hoje traz um tema muito importante para a vida das comunidades, que é a devoção e a religiosidade popular. Como o nosso povo, como nossas comunidades vivencia a sua religiosidade, como vivencia o evangelho ali no seu dia a dia. E para falar conosco sobre esse tema tão importante, nós temos aqui como convidado o Adilson Francisco, que é de Rondonópolis, membro do secretariado. Ele é professor e é um pesquisador. Seja bem-vindo, Adilson. Fale um pouquinho para a gente aí sobre você, sobre essas suas pesquisas, sobre a sua prática. Olá, boa noite, irmãos e irmãs, você que nos acompanha, que nos ouve. É uma satisfação imensa estar aqui, Leoni e equipe, Então, sou o Adilson Francisco, sou professor aqui da Universidade Federal de Rondonópolis, E membro participante da comunidade Rosa Mística, E estamos juntos há bastante tempo na luta, no sonho das comunidades eclesiais de base desta diocese, E procuro viver a minha fé, articulado, a ciência, a pesquisa, como modo de poder também contribuir, seja para reconhecer aquilo que genuinamente é uma expressão da vida de fé do nosso povo, e também trazê-la para a academia e devolvê-la, de certo modo, à vivência eclesial, à pastoral, no processo de reflexão sobre a pesquisa. Minha área, sobretudo, de pesquisa são os modos de crença, os modos de viver a fé no mundo urbano contemporâneo. Mais recentemente, publiquei um trabalho pela Paulus, que é justamente sobre trânsitos religiosos, cultura e mídia. É muito importante, essa união da ciência com a fé, iluminando aí a vida das nossas comunidades. E diante dessa sua pesquisa, também da sua vivência, Adilson, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que nós podemos discernir uma religiosidade popular ali encarnada na vida do povo, na vivência do evangelho, de uma religiosidade mágica, apartada da vida e do sofrimento do povo, um jeito diferente de viver ou não viver o evangelho. É muito interessante essa sua pergunta, A religiosidade popular não é algo novo, Ela é algo como que um baú, um tesouro de todas as confissões e tradições religiosas, No fundo, o ideal de pureza, digamos assim, originária, que buscam as mais diversas religiões, eu diria, quase que um mito, Porque, na verdade, se no campo da cultura a vivência religiosa e os seus processos de troca, de incorporação, é o que há de mais híbrido, de mais temperado com diferentes tradições. Como lembra, inclusive, o próprio Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a cultura é algo vivo, é algo dinâmico, do qual, inclusive, a fé, e todos os processos de evangelização desencadeados ao longo da história tende a se enriquecer. Mas você coloca uma questão extremamente importante, nesse processo de viver genuinamente a fé a partir, de uma herança recebida, de uma tradição que remonta às vezes a séculos ou a tradições familiares, há também, os riscos como o que vivemos hoje, de um processo de mercantilização da fé, A vara mágica do mercado, quase que tudo que ela toca transforma em mercadoria, E há esse risco hoje, se ao mesmo tempo, a riqueza da comunicação, da mídia, os cultos, as missas, as formas televisivas, também cria a possibilidade de transformar estas expressões, em algo mercantilizado, como um produto,
E isso estimula grandemente um elemento que, de certo modo, está presente em algumas formas de religiosidade popular, que é uma visão talvez mágica, né, fatalista, né, da própria realidade. Esse não é um elemento exclusivo do catolicismo, né? Ele permeia diferentes tradições, como eu disse, mas esse é um desafio imenso, né? E Papa Bento XVI já tinha lembrado-nos, no documento, na mensagem de Aparecida, que a piedade popular, né, é um tesouro da Igreja. A Igreja Católica, nós nascemos disso, né, da experiência de pessoas simples, né, que foram assimilando uma série de elementos do judaísmo, mas pessoas que viviam no mundo grego, no mundo romano, no mundo egípcio, né, e a partir daí foram meio que sintetizando esses elementos da sua cultura originária com a boa notícia de Jesus. Por isso, a realidade popular, ela é compreendida hoje, inclusive pelo magistério, como uma forma autêntica de enculturação, né? Mas que precisa passar por essa peneira, digamos assim, desses discernimentos, para que a gente não reative elementos, né, que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus, né? Que não é, né, nunca excludente destas expressões, né, que vêm do povo. Jesus foi um homem do povo. O cristianismo, ele nasce como uma religião marginal, né, dos pobres da Galileia, né, e da Palestina, que estava na periferia do império, né? Mas é preciso também hoje, né, já no século XXI, a gente poder ter esses discernimentos necessários para que a gente não, né, não confunda alhos e bugalhos, né? É claro, isso não quer dizer que essa expressão, que sobreviveu, inclusive, né, sem a presença, muitas vezes, da igreja institucional e manteve viva a fé do povo, deva ser desprezada. Muito pelo contrário, né, o Papa Francisco nos recorda desse valor fundamental da piedade popular como uma expressão autêntica de enculturação da fé. É isso mesmo, né? Nós precisamos ter esse discernimento, isso é importante. E as nossas comunidades, elas buscam realmente isso, né? Elas vivem a sua devoção, mas ali no seu agir, no seu julgar, sempre à luz da palavra de Deus. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que nós podemos pensar essa religiosidade popular e essa devoção no contexto das comunidades de base, comunidades missionárias, nos tempos atuais, né, tão contraditórios e também aí com tanto fundamentalismo. Exato. Veja bem, quando a gente fala em religiosidade popular, né, a gente pensa, sem dúvida, né, numa dimensão da tradição, né? Acabamos de celebrar agora, no mês de junho, né, os 3 famosos santos juninos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Ora, esta tradição, né, chegou aqui nas naus portuguesas, do início da colonização, no processo colonizador, e a ela foi agregada elementos, né, dos povos indígenas que aqui estavam, né, dos povos trazidos, escravizados da África, né, as diferentes tradições de africanos, e ela sobreviveu, né? Pierre Sanchi, um grande antropólogo que, né, esteve entre nós e nos deu luzes imensas, diz que no nosso catolicismo há muitas religiões, né? E isso fez com que o catolicismo sobrevivesse, por exemplo, numa região, né, a província de Mato Grosso, tão distante da metrópole, tão distante dos centros sul e sudeste do país, né? E aqui, mesmo sem padre, né, mesmo sem a presença da igreja institucional, em muitos lugares desse rincão mato-grossense, a fé sobreviveu, né? O cristianismo se difundiu e o povo soube cultivar, né, coladas, mescladas, incorporados elementos diferentes, porque a religiosidade popular ela é isso, né? Ela guarda esse aspecto incorporador, sobretudo da vida, Leoni, né? A vida cotidiana, e nela todos os desafios que a vida traz, né? Então, na hora da dor, da doença, do parto, né? Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Ajuda, né? Nas chicotadas que tantos escravos que aqui garimpavam e trabalhavam estavam um apelo a São Benedito, né?
devoção que continua até hoje, né, uma das festas mais tradicionais da capital do nosso estado, mas tantas outras formas, né? Por exemplo, uma devoção muito comum aqui na nossa região, né, mais próximo de Chapada dos Guimarães, a devoção a Santana, né? A santa que acode, que ajuda, né? A expressão bonita que lá existe, o que faltar, Santana inteira, né? Me causava sempre um encanto escutar isso. Santana inteira para quem doa, para as festividades de Santana, né? De Chapada dos Guimarães, mas Santana inteira também para aqueles que falta o pão, falta a justiça social, né? Falta o acesso a políticas públicas. Então, essa dimensão também iluminadora, eu diria, resistente e teimosa dessa religiosidade, Leoni, de pouca missa, mas muita reza, pouco padre e muito santo, né? É o que deu vida a muitas comunidades, né? Que não recebiam e não podiam ter, de algum modo, pela escassez de clero, né? A presença da igreja institucional, e que sobreviveu. Nos tempos atuais, né, a sua pergunta, esse é um valor imenso, porque é isso que fomentou tantas comunidades, né, que fez com que as sementes do evangelho se espalhassem pelas mãos, né, de benzedeiras, né, de mães rezadeiras, de muitos líderes de círculos bíblicos. Então, eu diria que nossas comunidades de base, elas são, na verdade, as guardiãs desse tesouro. Um tesouro que, de certo modo, se cultivou, se preservou, mas que se vê ameaçado, né? A questão que você me fez anteriormente, por essa dinâmica mercadológica de globalização da fé, né? Mas também, sobretudo nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, né? Talvez um desafio imenso de, na dor, no sofrimento, na perda, no luto, né? Não transformar isso, né, numa visão mágica da vida, né? Porque Deus quis. A autêntica religiosidade popular busca no consolo, na proteção do santo, né, a força para continuar vivendo. Mas as comunidades de base, relendo, né, essa dinâmica bonita que expressa o mistério da fé, né? No fundo, a religiosidade popular, ela é uma expressão desse mistério, e ela é religiosidade porque a razão não dá conta de explicar tudo, como até agora não damos conta, né, de resolver tudo só pela razão. A pandemia nos convida, creio eu, a essa sensibilidade, né, de perceber no depósito da fé, que é múltiplo, né, que é plural, né, essas riquezas, essas belezas. E como eu dizia, nossas comunidades guardam e cultivam isso de uma forma brilhante, né? Creio eu que os desafios que temos no tempo presente, né, faz com que a gente conheça de novo, conheça talvez com um olhar mais sensível, mais aberto, mais acolhedor para essa dinâmica que nesses tempos, né, não podendo ir ao templo, não podendo ir ao santuário, né, a gente teve que recriar romarias virtuais, né, a Romaria das Águas, agora que acabamos de celebrar 2 semanas atrás. Aqui em Rondonópolis, a Romaria dos Mártires, né, que fomos convidados a celebrá-la nas casas. E aí um valor importante. A religiosidade popular, ela é, antes de tudo, uma religiosidade que brota, que surge dentro da casa. Quando você falava aí de Santana, essa devoção bem própria aí de Rondonópolis, da região, eu me lembrei de Dom Juventino, quando ele me mostrou, né, na casa dele uma imagem de Santana e me falou essa frase, né? O que faltar, Santana inteira. E eu não conhecia, isso me marcou assim profundamente. Eu sempre que ouço, lembro muito dele. Nós estamos aí na construção do 15º Intereclesial, né? E você é membro também do secretariado. Então, junto com a comunidade de Rondonópolis, de todo o regional, vocês têm preparado com muito carinho. No último dia 15, vocês realizaram aí a ciranda virtual, foi um momento de encontro, de alegria, de uma forma diferente, que também foi muito bom. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como que acontece aí a vida das comunidades, como que está essa preparação,
né, as devoções que acontecem, as romarias, até você já trouxe um pouquinho aí, falando da Romaria das Águas, dos mártires, mas o que mais que tem aí em Rondonópolis que vai contribuir nessa construção do 15º Intereclesial? Então, como todo o mundo, né, estamos vivendo, sofrendo ainda, né, no meio deste vendaval, né, os efeitos da pandemia, né? E embora ele, de fato, né, todo esse processo nos distanciou, de certo modo, como eu dizia, talvez do templo, né, mas não nos distanciou da fé e de uns aos outros, né? Todo o distanciamento social que nos foi imposto, tenho certeza a contar do que a gente vai sentindo, escutando, mas, sobretudo, quase que mastigando, né? A religiosidade popular tem essa dimensão, né? Sempre tem comida envolvida, né? Sempre tem uma dimensão festiva, né? Sempre tem uma dimensão de caminho. Então, estamos preparando aqui, né, através, por exemplo, dos dias D, né? Já pelo menos já 1 ano e meio, a todo dia 15 de cada mês, a gente faz ou dentro de uma família, né, ou numa comunidade, né, ou lá na diocese, ou num quintal, como foi agora a Ciranda das Comunidades, aqui no nosso quintal, né, a gente vai preparando o coração, cada vez com uma gotinha, né, daquilo que está por vir, né, mas também daquilo que vem das comunidades. Olha, nessa Ciranda das Comunidades, a gente teve um momento, assim, cultural, mas também celebrativo, porque esse é outro aspecto importante da fé do povo, né? A música, a dança, né? Ela não é um elemento que vem somar, né? Ela integra um todo da fé, né? Não tem reza sem bendito, né? Não tem reza, né, sem um responso, sem aqui um cururu, né? Uma outra dança, a dança de São Gonçalo, né? Ou na reza do terço, as ladainhas, né? A reza das novenas, do ofício. Então, a música, a dança, a comida, né, tem sido um pouco o alimento desses momentos. E, claro, a gente não deixou de fazer Romaria do Cerrado, nós temos aqui já uma experiência, né, que foi iniciada há 7 anos, né, que vem colada com um projeto bonito, que já foi aqui falado, né, de preservação, né, e rejuvenescimento das nascentes, né? Então, nós sempre rumamos em Romaria, onde está acontecendo essa retomada da vida no meio da mata, né? Onde os olhos d'água, as nascentes de córregos que alimentam os rios dessa região. Então, a gente caminha para esse lugar como fonte de vida, né? E aí, junto com isso, a gente cola, né, mais um elemento que sempre esteve presente, mas que é preciso cada vez, talvez, agregar, não um novo, mas um jeito novo. Me refiro aqui à ideia de uma ecologia integral, né? A fé do povo que passa, como sempre teve, mas agora pela urgência de preservar, né, a vida, né, e as pessoas que dependem dessa vida. Então, por exemplo, a Romaria do Cerrado é uma das formas que nós temos encontrado, né, de chamar as comunidades, chamar movimentos sociais que nem sempre estão dentro das comunidades diretamente, né, mas que são parceiros de luta, parceiros de horizonte na construção de um novo céu e uma nova terra. Nossa, que bonito, né? Saber que tem toda, né, uma comunidade envolvida nas questões aí que o Papa Francisco nos alerta e que isso vai construindo esse nosso jeito de ser igreja e vai também dando corpo ao intereclesial. Adilson, muito bom falar com você. Nós estamos chegando aí, né, já ao final do programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as comunidades, né? Animasse todas as comunidades que estão aí conosco nesse momento. A minha mensagem vai como uma música que eu acho que expressa profundamente a fé do povo, né? E foi com ela que eu comecei a tocar, né? A ajudar cantando numa comunidade, na comunidade São Sebastião, né? E essa música eu acho que é a expressão, talvez, no meu modo de ver, que traduz um pouco disso que estamos aqui conversando, Leoni. Ela tem um pedacinho que ela diz assim: como eu não sei rezar, só queria mostrar
meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina em mina escura o fundo, o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Que as nossas comunidades, que nós, né, eu acho que colaboradores desse grande sinergia, né, não deixe de nunca, né, contar com o som, com o gosto, né, com o cheiro, mas também com a experiência que nenhuma explicação dá conta de traduzir, né, como já nos disse o poeta, que eu acho que é a fé genuína, né, das mãos calejadas de uma avó que reza pelo neto, de uma mãe, né, que sente a ausência dos filhos, de uma família reunida que se junta para rezar a perda, né, de um ente querido, mas ao mesmo tempo sente o gostinho da certeza, né, de que a fé ajuda a olhar mais longe, e de que o mundo não acaba aqui, como diz outra canção, né, e de que, sobretudo, mesmo não sabendo as palavras certas, mesmo talvez não fazendo do modo liturgicamente correto, nosso povo não só reza, nos ensina, né, e nos chama a viver de uma forma cada vez mais próxima do Evangelho e de Jesus, a fé no Deus da vida. Um grande abraço, né? Gratidão pelo convite. Muito obrigada, Adilson. Obrigado, Leandro, também aí na técnica. Obrigada, Cleusa, que também faz parte aqui do Comunica 15. E já convido vocês a estar conosco no próximo domingo, vá compartilhando, vá fazendo o nosso programa chegar aí a um grande número de comunidades. É muito bom estar com vocês. Eu espero todos vocês no próximo domingo, às 8 horas. Tchau, tchau.